Praça Central, Balneário Arroio do Silva, aqui na região de Araranguá. Nesse local, ele fica, claro, lotado quando nós temos o verão. Logo atrás, nós vamos conferir o mar, que hoje está bem agitado. E a situação está agitada também na área policial, aqui no Balneário Arroio do Silva. No dia de ontem, algo surpreendeu os moradores da cidade, que estão apavorados, de fato, com o que aconteceu, porque não é muito comum. Tivemos ontem 3 mortes, 3 homicídios, 3 assassinatos em menos de 1h30. Foram 3 execuções aqui no Balneário Arroio do Silva. Uma execução acabou acontecendo logo no final de tarde, no bairro Vila Dona Isabel. Outros 2 homicídios contra 2 pessoas, 2 homens, acabou acontecendo então ali na Praia da Meta. A partir de agora vamos tentar entender melhor essa história. Será que um caso tem relação com o outro? Será que foi tudo armado, de fato, combinado, para que esses homicídios ocorressem praticamente ao mesmo tempo? Os homens que foram mortos, foram 3, não tiveram possibilidade alguma de reação. Os assassinos foram até a casa de cada um deles e, de fato, houve execução. Vamos entender melhor essa história, que agora está nas mãos da DIC, aqui de Araranguá, nas mãos do delegado Jair. Vamos, inclusive, tentar contato com o próprio delegado para saber se a investigação está seguindo com algum tipo de novidade. Porque nesse momento a gente sabe como funciona. Geralmente a população, os moradores ao redor de onde acontece o crime, ficam com tanto medo e a lei do silêncio acaba prevalecendo. Ninguém conta nada, ninguém fala nada. Vamos entender melhor essa história a partir de agora. Por quê? 3 homicídios em menos de 1h30 aqui na belíssima Balneário Arroio do Silva, que está se preparando para um verão que, claro, será diferente por conta da pandemia, mas está de fato aguardando, porque certamente terá muitos turistas, como sempre tem. Agora, essa violência que ontem aconteceu aqui, 3 homicídios, de fato surpreende. Rua Agenor Joaquim Matos, Balneário Arroio do Silva. Logo atrás ali, nós temos a avenida principal, né? Então é um local muito próximo, de fato, bem com o centro da cidade. Foi aqui ontem que, no final de tarde, nesta rua, acabou acontecendo este primeiro homicídio do dia, desta última quinta-feira. Como a gente falou, chocou de fato a população. Foi em uma casa que fica logo mais à frente. E o detalhe é que nós chegamos a circular com o veículo da reportagem naquele local, conversamos inclusive com alguns moradores e a gente sentiu um certo receio no ar dos moradores para passar informações em relação ao que poderia ter acontecido. Até mesmo para comentar conosco qual a casa teria acontecido este fato. Conversamos com vários moradores que estavam presentes aqui no local. O primeiro morador que a gente conversou já disse: olha, não sei de nada, não quero nem falar sobre o assunto. Um outro morador já disse: olha, fiquei sabendo só agora através de você. E um outro morador disse: eu prefiro não falar nada. Assim, é isso que está de fato acontecendo aqui na rua Agenor Joaquim Matos, no Balneário Arroio do Silva. A casa é esta. Passamos pela frente, a casa tinha movimentação de fato, então até os moradores ao redor nos aconselharam de fato até ter um pouco, para proporcionar um pouco mais de privacidade, né? A pessoa que está morando na atual casa. A gente acaba mostrando para você esta foto, essa imagem que foi feita nesse momento. Nesse primeiro fato, aconteceu o seguinte: aqui nesta rua, por volta das 18h50, entre 18h30 e 18h50. Este é o bairro Vila Dona Isabel. Nós tivemos esse homicídio acontecendo. O Fabiano Moraes da Silva,
de 36 anos de idade. Ele chegava em casa do mercado, tinha saído, tinha ido ao mercado fazer as suas compras, quando dois homens chegaram e efetuaram diversos disparos de pistola 380. Ele não teve nem como se defender, nem o que fazer. Foi surpreendido, saiu para ir no mercado, retornou com as compras. Quando chegou em casa, foi surpreendido por diversos disparos de pistola 380. Os tiros iniciaram na garagem da casa. Ele tentou fugir, tentou entrar para dentro de casa, buscar um refúgio, mas não adiantou. Os tiros só foram parar dentro da casa. A vítima tentou escapar, mas não conseguiu. Os tiros que iniciaram na garagem, fora de casa, foram terminar lá dentro da casa. E o Fabiano, o apelido dele é Cigano, morreu em um dos quartos, naquele local mesmo. Não deu nem tempo de chamar aí a ambulância para ajudá-lo. Foram apreendidas mais de 15 cápsulas de calibre de pistola 380. Uma mulher que estava no imóvel disse que não viu nada, só ouviu os disparos. Os tiros também acabaram assustando aí os vizinhos. Após os tiros, dois homens então foram vistos fugindo do local em uma motocicleta. Pela brutalidade do que aconteceu aqui, já dá para entender porque os moradores não estão de fato querendo falar muito a respeito disso que aconteceu. Chocou a todos. Foram 15 disparos de arma de fogo, uma execução sem a mínima chance de defesa. O Cigano, como era conhecido, chegou em casa, acabou sendo surpreendido por essa dupla. Os tiros que iniciaram na garagem, a dupla foi de fato para matar mesmo, porque os tiros iniciaram na garagem, ele foi para o quarto para se defender, a dupla invadiu e acabou atirando. Para se ter uma ideia, nem os moradores falam, nem mesmo a mulher que estava com o Cigano na casa, que apenas afirmou que só ouviu disparos e não viu absolutamente nada. A gente sente que o medo está de fato presente aqui na rua Agenor Joaquim Matos, Vila Dona Isabel, Balneário Arroio do Silva. Mas não parou por aqui não. Tivemos mais 2 homicídios, quase que ao mesmo tempo, em outro ponto do Arroio. E lá do lado sul, aqui da cidade, Balneário Arroio do Silva, a polícia teve que se deslocar durante aquela ocorrência para vir até o lado norte, precisamente aqui, na Praia da Meta, em uma rua chamada Santo Antônio da Patrulha, onde disparos foram ouvidos e um duplo homicídio aconteceu. Algo que foi totalmente, de fato, inesperado pelos moradores. Aqui nessa região, nós tentamos localizar essa rua e conversamos com alguns moradores, e a exemplo do que aconteceu lá do outro lado da cidade, né? Lá na Vila Dona Isabel, aqui também deu para se perceber bastante temor por parte dos moradores em relação a esta situação. Neste caso que aconteceu aqui na Praia da Meta, segundo informações, um veículo estava circulando aquela rua, um veículo escuro, circulando a rua durante todo o dia. Moradores até desconfiaram, ligaram para a polícia fez a averiguação, mas não achou nada de estranho no local, apenas tinha um veículo diferente. Quando por volta das 8h30 da noite, por volta das 20h30, o Léo Adriano Francisco Moraes, de 38 anos de idade, ele que é mais conhecido aqui na região como Léo Favela, e o Valdemir Borges, de 39 anos de idade, chegaram em casa, chegaram neste imóvel. Quando eles chegaram no local, 2 homens invadiram, atirando contra as vítimas sem chances de defesa. O Léo Favela até correu para o quarto, tentou se esconder, no entanto ele foi executado com tiros na cabeça, sem perdão, a queima-roupa. Já o Valdemir correu para o banheiro, tentou se esconder, mas também foi executado com tiros na cabeça. A perícia não chegou a encontrar as munições, as cápsulas de munições no local. A área foi isolada e a DIC, portanto, segue trabalhando neste caso. O interessante é que é exemplo do que aconteceu lá mesmo, naquele local onde nós estávamos, aconteceu aqui. Uma dupla chega, não dá nem chance para nada e executa. O caso que aconteceu lá do lado sul da cidade, o rapaz chegou a ser alvejado com muitos disparos, a polícia encontrou 15 cápsulas, para se ter uma ideia. Aqui
tiros na cabeça, sem chance alguma de reação para as duas vítimas. E agora a polícia tenta entender se um crime tem relação com o outro e o que de fato aconteceu ontem à noite aqui no balneário Arroio do Silva. Comum? Não é. Moradores estão com medo. Andamos lá por aquele lado da cidade, os moradores não queriam falar sobre o assunto. Andamos aqui também por essas redondezas e da mesma forma, moradores não querem se envolver, não queriam passar informações ou falar a respeito dessa situação. O fato agora segue nas mãos da Polícia Civil, nas mãos do delegado Jair, aqui na DIC de Araranguá. Ele e toda a sua equipe vão tentar responder as dúvidas que esse caso deixa. O detalhe é que na AMESC já são 29 homicídios no ano, sendo 8 somente aqui no balneário Arroio do Silva. Tudo nas mãos da Delegacia de Polícia de Araranguá, onde nós vamos agora tentar um contato com o delegado Jair para saber se o caso tem algum tipo de solução já nessas primeiras horas ou a investigação vai continuar nos próximos dias. Execução? Será que era para cobrar uma dívida? Será que era queima de arquivo? O porquê que isso aconteceu? Um crime tem relação com outro? Tudo isso somente nas mãos do delegado Jair e sua equipe. E aqui na Polícia Civil, a Central de Polícia Município de Araranguá, onde nós temos também a DIC, a Divisão de Investigações Criminais, é onde de fato toda essa investigação a respeito desses homicídios está acontecendo. Essa investigação que está nas mãos do delegado Jair. Ele e a sua equipe já estiveram em trabalho durante toda a noite de ontem e também está em trabalho ao longo de todo o dia de hoje. Desde a madrugada, tem equipes da Polícia Civil já nas ruas do balneário Arroio do Silva para determinar de fato e solucionar esses casos, entender o que aconteceu, quem foi que acabou matando esses 3 homens, né? O que se sabe é que seriam 2 indivíduos em uma moto, em um primeiro momento, naquele primeiro crime que aconteceu ali no Vila Isabel, e num segundo momento nós tivemos então um veículo de cor escura, preta, né? Provavelmente fechado na película preta também. Segundo informações de vizinhos, ninguém viu nada, né? O que se espera é que de fato essa poeira baixe um pouco, para que aí sim, né, alguém que tenha visto esse crime possa ter coragem de fato de ir até o delegado Jair, de ir até a polícia, fazer uma denúncia anônima, enfim, e então começar todo o esclarecimento desse crime. O delegado Jair nesse momento se encontra em diligências, então não conseguimos fazer um contato direto com ele. De qualquer forma, a investigação ela segue totalmente em sigilo por aqui. Isso, claro, para não atrapalhar. Principal dúvida, se um crime tem relação com outro e se até mesmo, né, poderia ser a mesma pessoa que cometeu os 2 crimes, ou os 3 crimes, né? O primeiro homicídio que aconteceu no Vila Isabel e os outros 2 homicídios que aconteceram na Praia da Meta. Precisamos saber então se um crime tem relação com o outro e também se poderiam ser os mesmos assassinos, né? Que seriam 2 homens aí. Porque na verdade haveria tempo hábil, né? De ir de um lado do balneário Arroio do Silva na Zona Sul até para o outro lado lá na Zona Norte. Teria tempo hábil para fazer isso entre um homicídio e outro, né? Porque um aconteceu entre 6h30 da tarde e 7 horas, o outro aconteceu entre 8 e 8h30 da noite. Teria esse tempo hábil aí para atravessar de fato a cidade e cometer esse crime. Tudo isso nas mãos do delegado Jair, que deve ter já mais algumas informações novas a respeito do caso, sim, porque ele está a fundo nessa situação desde ontem, ele e toda a sua equipe, mas vai mantendo, por enquanto, tudo em sigilo. A qualquer momento, nós, na nossa programação da RTV e também através das redes sociais, podemos trazer informações sobre esse caso, já que estamos também acompanhando de perto 3 homicídios que aconteceram nesta quinta-feira em Balneário Arroio do Silva.